Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que envolve não só planejamento patrimonial, tributação, societário, mas principalmente também questões afetivas. Vou dar aqui um direito de ser um pouquinho até psicólogo, tá? Enfim, você sabia que o pacto antinupcial pode ser muito mais do que apenas escolher o regime de bens no casamento? A maioria das pessoas acredita que esse documento ele serve apenas para definir se o casal vai adotar comunhão parcial, separação de bens ou outro regime patrimonial. Mas a realidade jurídica moderna, ela é muito mais sofisticada do que isso. Hoje, o pacto antinupcial se transformou em uma verdadeira ferramenta de governança patrimonial familiar, capaz de proteger empresas, organizar patrimônio e evitar conflitos que poderiam destruir famílias e negócios. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você neste vídeo. Então me acompanhe que eu vou te explicar tudo no detalhe. A verdade é que o direito de família evoluiu muito nos últimos anos. Tradicionalmente, o pacto antinupcial era visto apenas como um instrumento declaratório, utilizado basicamente para escolher o regime de bens antes do casamento, conforme previsto lá no artigo 1639 do nosso diploma civil, nosso Código Civil. Na prática, ele servia apenas para afastar o regime legal padrão, que no Brasil, como todo mundo sabe, é a comunhão parcial de bens, que é o que, Bata? Tudo aquilo que você adquirir na constância daquela união, do casamento ou de uma união estável e for oneroso, vai ser dividido em eventual dissolução daquela união, dissolução daquele casamento num divórcio. Porém, quanto ao pacto antinupcial, essa visão limitada, ela não acompanha mais a evolução do direito contemporâneo. Fato é que hoje, com a valorização da autonomia privada e com a interpretação mais moderna adotada pela jurisprudência, especialmente pelo STJ, o pacto antinupcial passou a ser visto como um instrumento estratégico de organização patrimonial. Isso significa que ele pode ser utilizado não apenas para escolher o regime de bens, mas também para estruturar a forma como o patrimônio familiar vai ser protegido, administrado e transmitido ao longo do tempo. Em outras palavras, estamos falando de planejamento patrimonial, anote isso, planejamento patrimonial preventivo, tá? E muito importante. Pensa no seguinte cenário, imagina você ou um empresário que possua participação societária em empresas relevantes, que tenha vários imóveis estratégicos, investimentos financeiros e ativos intelectuais. Sem planejamento, um casamento, uma união estável e posteriormente uma eventual dissolução dessas relações podem gerar impactos patrimoniais muito complexos, pessoal. E eu vejo isso na prática dia a dia. As pessoas não pensam nisso. Elas entendem que devem deixar essas discussões para depois. Eu falo isso sempre. Um bom advogado é aquele que atua no preventivo, não no repressivo. O melhor advogado do repressivo nunca vai bater um bom advogado preventivo que chega para vocês e antecipa as coisas. Você tem que simular nascimento de pessoas, falecimento de pessoas, infelizmente, até o nosso falecimento, para que você faça os melhores planos e você principalmente evite contenciosos futuros. Isso não só nas suas relações afetivas, mas também nas suas relações societárias. Por isso que eu sempre digo, faça um acordo de cotistas, já estabeleça as regras de uma briga, mas nesse momento de paz, deixar o botão de saída. Olha, o botão de saída vai ser apertado dessa forma e eu já sei as consequências que nós vamos enfrentar. É muito melhor do que você deixar para resolver isso quando o conflito se estabelece, porque daí não há diálogo, fica praticamente impossível de você alcançar aquilo que você deseja ou aquilo que é salutar, inclusive para ambas as partes. Quantas pessoas que a gente não vê diante de conflitos societários ou relações conjugais, relações afetivas, acabarem com a sua vida, acabarem com o patrimônio e digo mais, superar um divórcio, superar um fim de uma sociedade já é muito difícil. Com uma briga por detrás disso, a coisa fica insuportável. Então assim, dependendo do regime de bens, parte desse patrimônio pode ser objeto de partilha, o que pode gerar consequências não apenas para o casal, mas também para todos os sócios, empresas e colaboradores e familiares que estão ao lado dessa pessoa. É exatamente aqui que o pacto antinupcial assume um papel fundamental. Por meio dele é possível estabelecer cláusulas específicas que definem, por exemplo, vou dar alguns exemplos, incomunicabilidade de determinados bens estratégicos,
Você pode chegar e falar assim, olha, cotas societárias não se comunicam aqui no meu regime. Participações da minha empresa, eu tenho empresa com familiares, isso não vai integrar essa relação. Ativos financeiros específicos, eu não desejo, você acorda. Ou até mesmo direitos de propriedade intelectual. Isso garante, pessoal, que determinados ativos permaneçam protegidos dentro de uma estrutura patrimonial planejada. Porque depois que a briga acontece, você explicar pro judiciário que a X não é Y é muito difícil, tá? Mas as possibilidades vão muito além disso. O pacto antinupcial é um instrumento muito rico e a interpretação moderna do direito de família permite, inclusive, a inclusão de cláusulas patrimoniais que a gente chama de atípicas dentro do pacto antinupcial. Óbvio que elas não podem violar direitos indisponíveis e não podem deixar de respeitar princípios fundamentais como boa-fé, dignidade da pessoa humana, função social dos contratos. Você não pode penalizar a outra pessoa no sentido de, olha, se nós divorciarmos, você não poderá fazer X, Y e Z, não poderá mais se relacionar sob pena de indenização. Mas até, por que não? Se você me trair, vai ter lá no pacto antinupcial uma cláusula indenizatória. Na prática, isso significa que o pacto pode prever critérios específicos quanto aos bens, então critérios específicos de partilha para determinados bens. Estabelecer indenizações compensatórias em casos de dissolução daquela união ou, eventualmente, diante de uma traição e até incluir mecanismos de solução de conflitos, como mediação ou arbitragem para questões patrimoniais. Então, imagine o impacto disso em um cenário de crise conjugal envolvendo patrimônio empresarial relevante. Em vez de anos de disputa judicial, levando a terceiros para resolver a sua vida, o conflito pode ser direcionado para métodos mais eficientes de resolução, reduzindo custos financeiros e, principalmente, pessoal, base emocional. Ponto muito importante que gera bastante debate no meio jurídico é a tentativa de renúncia prévia ao direito de alimentos no pacto antinupcial. E eu te digo uma coisa, a posição majoritária da doutrina da jurisprudência tende a considerar, por exemplo, essas cláusulas como inválidas. Você não pode abrir mão disso, tá? Porque o direito a alimentos possui essa natureza indisponível. Lembre-se, eu acabei de falar, tem coisas que não podem violar a boa-fé e determinados princípios. Ou seja, você não pode afastar previamente, por convenção entre as partes, o direito a alimentos. Ainda assim, o debate continua, especialmente em situações em que ambos os cônjuges possuem plena independência econômica. Esse é um exemplo claro de como o pacto antinupcial se tornou um instrumento jurídico sofisticado e que exige elaboração técnica cuidadosa por profissionais especializados. Mais um ponto extremamente relevante. Qual é? A integração do pacto antinupcial com outras estruturas de planejamento patrimonial e sucessório. Veja, hoje muitas famílias empresárias utilizam instrumentos como holdings familiares, acordos de sócios, protocolos de família e testamentos dentro de uma estratégia integrada de proteção patrimonial. Nesse contexto, o pacto antinupcial funciona como uma peça complementar dessa, posso chamar, arquitetura jurídica. Então imagine, por exemplo, um empresário que constitui uma holding familiar para concentrar todas as suas participações societárias, aquela holding de participações, tá? O pacto antinupcial pode prever expressamente que as cotas dessa holding são incomunicáveis. Ele pode estabelecer regras sobre a distribuição de lucros durante o casamento ou a união estável, ou durante o casamento e o contrato de convivência para a união estável. E pode definir que eventual partilha recai apenas sobre dividendos recebidos e não sobre a estrutura societária em si. É uma baita economia de patrimônio e economia de dor de cabeça. Esse tipo de planejamento protege não apenas o patrimônio familiar, tá? Protege os seus familiares, as pessoas que convivem e os interesses de todos esses terceiros envolvidos no negócio. Então, quando nós falamos de famílias empresárias, nós estamos falando de empregos, inclusive, investimentos e impacto econômico real. Por isso, o pacto antinupcial bem estruturado atua como uma ferramenta extremamente preventiva e extremamente poderosa. Aliás, eu diria que a prevenção de litígios, eu acho que é um dos aspectos mais relevantes desse instrumento, tá? Por quê? Você sabe, o Brasil possui uma das maiores taxas de judicialização de conflitos familiares do mundo. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que ações envolvendo direitos de família estão entre as mais numerosas do Poder Judiciário. E quando há patrimônio relevante envolvido, especialmente patrimônio empresarial, essas disputas podem durar anos, décadas, e gerar custos enormes, tanto financeiros quanto emocionais. Então, o pacto antinupcial funciona justamente como um mecanismo de previsibilidade. O que ele vai fazer? Ele vai
estabelecer previamente regras patrimoniais claras, ele vai reduzir o espaço para conflitos interpretativos e diminuir significativamente o risco de litígios complexos no futuro. Mas, óbvio, é fundamental lembrar que para produzir todos os seus efeitos, o pacto antinupcial precisa respeitar requisitos formais importantes previstos na legislação brasileira. Vou enumerar alguns deles. Primeiro, obrigatoriedade de escritura pública. Isso está lá no artigo 1653 do Código Civil, que estabelece que o pacto antinupcial deve ser celebrado por escritura pública em cartório. Caso contrário, ele vai ser considerado nulo. Então não adianta você fazer um pacto antinupcial conversando com a sua namorada, com a sua futura esposa, com o seu futuro esposo antes do casamento. Além disso, existe uma diferença importante entre eficácia entre as partes e eficácia perante terceiros. Eu tive um caso recente, semana passada, sobre isso. Entre os cônjuges, o pacto produz efeitos a partir do casamento. Porém, para que ele tenha eficácia perante terceiros, é necessário que seja registrado no cartório de registro de imóveis do domicílio dos cônjuges, tá? Só um parênteses aqui, quando eu falo em pacto antinupcial, eu tô falando no sentido lato sensu. Pacto antinupcial antes das núpcias, então é para o casamento. O contrato de convivência, ele é para a questão de união estável. Mas quando eu falo aqui de estabelecer as regras do jogo, eu estou aplicando para esses dois regimes, tá? Enfim, o detalhe que eu estava falando sobre o registro do pacto é um detalhe técnico que é muitas vezes ignorado, mas ele acaba sendo muitas vezes crucial em operações empresariais e patrimoniais, porque sem o registro, o pacto não pode produzir efeitos contra terceiros, e aí vai comprometer toda a estratégia de proteção patrimonial. Então, quando nós falamos de pacto antinupcial, não estamos mais falando apenas de um documento simples assinado antes do casamento. Nós estamos falando de uma ferramenta jurídica importante, extremamente sofisticada, capaz de integrar planejamento patrimonial, governança familiar e proteção empresarial dentro de uma estratégia preventiva. E exatamente por isso que esse tipo de instrumento precisa ser elaborado com profundo conhecimento técnico e visão estratégica. Você precisa ter ao seu lado não só um bom advogado de direito de família, você precisa ter ao seu lado um bom tributarista, um bom advogado societário que vai entender as nuances do seu patrimônio, entender quais são as complexidades da sua estrutura societária e da sua vida patrimonial, e vai aplicar aquelas regras de forma específica diante do pacto, vocês entendem? Afinal de contas, cada família possui uma realidade patrimonial diferente, cada empresa possui uma estrutura específica e cada caso exige uma análise personalizada. O grande erro é tratar o pacto antinupcial como um documento padrão. Quando bem estruturado, não tenham dúvidas, ele vai se transformar em um verdadeiro instrumento de estabilidade patrimonial e familiar. Veja, em um mundo onde crises pessoais podem gerar impactos econômicos gigantescos, o planejamento jurídico é essencial. E a grande mensagem que eu quero deixar para você neste vídeo é justamente essa: prevenção jurídica não é custo, é proteção. Proteger patrimônio, proteger empresas, proteger famílias, proteger a sua paz, exige planejamento estratégico e conhecimento jurídico profundo. Então, se você é empresário, investidor ou faz parte de uma família que possui patrimônio relevante, pensar em governança patrimonial antes que os problemas apareçam faz toda a diferença. E o pacto antinupcial, quando utilizado corretamente, deixa de ser apenas um instrumento do direito de família, passa a ser uma verdadeira ferramenta de política jurídica familiar preventiva. E essa mudança de mentalidade é fundamental para quem quer preservar patrimônio ao longo das gerações. Se você se interessou por esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, me acompanhe, porque eu sempre vou trazer para você questões tributárias, societárias, de planejamento patrimonial, não só no Brasil, como no mundo, mudança de residência, mudança para o Paraguai, como as melhores oportunidades de direito tributário, questões que devem ser analisadas no direito societário e também no direito familiar. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, é sempre um prazer recebê-los aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem, eu fico muito grato e feliz com comentários. Eu sempre respondo todos os comentários que surgem nos meus vídeos, tá bom? Foi um prazer tê-los aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.